não de um lugar que já tem ocupado. No nosso caso, a gente tem que fazer essa mesma coisa para uma região que tem ocupação. Então, a gente tem camadas diferentes, né? A gente tem camadas de ocupação, uso e ocupação do solo, né? A gente tem camadas de a parte de sistema viário, a gente vários outros aspectos que a gente tem que levar em conta, porque já mexemos nesse território. Né? Então, ele foi o pioneiro, Maria Macaco, que deu origem à metodologia, o GIS-SIG, Sistema de Informação Geográfica. Então, é isso que eu vou exemplificar aqui e mostrar um pouco para vocês. Agora, tem que lembrar que o dele está atrelado também um sistema de valores, né, que ele vai pontuando para extrair os valores mais importantes de cada camada e verificar o que seria necessário preservar, o que pode ser adequado para a ocupação urbana, o que não pode ser adequado para a habitação, o que deve ser totalmente preservado, o que pode ser transformado numa área de lazer, porque existe uma fragilidade ambiental ali, existe, por exemplo, um ponto baixo, um alagamento. Então, ele faz todas essas camadas. E a gente precisa colocar outras camadas, que é a parte do saneamento, que é a parte da coleta de lixo, dos resíduos sólidos. Porque quando você chega em cidades, o que significa cidade? Uma aglomeração de pessoas. Não é isso, como a aula de Helena, a semana passada, segunda-feira passada, mostrando, né? Muita matéria, entra matéria, energia e sai também. Então, o que acontece é que o metabolismo urbano faz isso. Quando o que eu sempre costumo dizer aos meus alunos há décadas, que eu falo assim, você vê como a gente muda a nossa relação com a natureza. Porque, primeiro, você nunca viu uma incúria de animais. Nunca viu, nunca é comum. Mas na hora que a gente se aglomera, a geração de resíduos, de esgoto e a necessidade da quantidade de água, a geração de resíduos sólidos, ela fica concentrada. Então, nós temos que resolver esse problema para que não contamine o solo, não contamine as águas. E existia, a gente falava aqui que na época lá da década de 40, desde a época da Salvador, o espírito de época era outro. Não existia aquecimento global, sequer se falava. Não existia deficiência de energia elétrica no Brasil, porque nós temos 12 a 14% dos rios urbanos de água doce do mundo. Então, nós temos a capacidade de fornecer energia hidrelétrica infinita. Até Niemeyer disse isso. Na década de 60, ele construía sem essa preocupação, mas ele mesmo corrigiu para os estudantes de arquitetura numa entrevista que os formandos fizeram para o segundo da faculdade, ele dizendo não, que essa é uma questão na nossa época, que a gente já sabe mais sobre isso e a gente precisa se preocupar. Nós sabemos do impacto de hidrelétrica hoje, e antes não se achava que tinha impactos, mas tem. A energia hidrelétrica é energia limpa, mas não é uma energia, desculpa, o contrário, é uma energia renovável, mas não é uma energia limpa, porque ela produz gás metano, que é mais deletério em termos de gases de efeito estufa do que o CO2, só que ela é produzida em menor quantidade. Ela é 4 vezes mais potente para destruir, para causar um aquecimento global. Mas então a gente não pode sair para destruindo populações, cidades, para construir hidrelétricas e biodiversidade. Gente, a gente tem que lembrar o seguinte: a cada lugar tem uma biodiversidade endêmica daqui e que pode dar a solução de algo, de uma cura botânica, de um monte de coisas que a gente tem, que a gente precisa e a gente vai destruir. Levou milhões de anos para ser formada e a gente vai destruir para colocar no Brasil. Então, o pensamento não é mais isso. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Como vocês sabem, hoje há uma premissa fundamental que a gente já tem sentido na pele, as mudanças climáticas, que hoje se chamam de eventos climáticos. Nós se chama emergências climáticas. O que a gente vê em Salvador, inundações
deslizamento de terra e ondas de calor. Mas tem também secas hídricas, a gente pode passar por secas hídricas também. E tem um outro fator muito importante agora em Salvador. Um dos grandes fornecedores de água para a gente é a Pedra do Cavalo. Salvador fica num local que chove cerca de 2.000 milímetros de chuva por ano, enquanto Pedra do Cavalo fica no semiárido, não na região da mata, e a média de chuva lá é 800 milímetros por ano. E um lugar de região semiárida abastece, ajuda a abastecer especialmente o grande, por exemplo, Salvador. Se o aquecimento global vai piorar essa condição, as secas hídricas vão afetar também o abastecimento da cidade. Aí a gente até vê a questão da pegada ecológica de Salvador, né? A gente tem que, se for obrigado a buscar água longe, 120 km de distância, tem uma adutora. Então, tudo isso é importante a gente lembrar hoje que não existia na época passada. Então, Salvador tem 8 rios. Todos poluídos, se não tiver. Salvador tem quantas, Salvador é fantástico em termos de quantas fontes naturais de água. Não, a IBRT vai e entope toda uma área cheia de nascentes. Ainda existem uma nascente paulista, litorânea, fontes de água de Salvador, alcançar totalmente paulistas. E a gente transforma todos os rios em canais sem condição de vida, como aquele exemplo do Lucaia, que é um rio, aí na rua do canal ele já mal cheiroso. Enfim, a gente tem que recuperar isso. E esse aqui é um mundo que está caminhando, para você recuperar. Você tirar o cinza, tirar o concreto, o cimento e fazer parques lineares. É isso que a gente tem que mudar. A gente tem que vegetar, plantar, porque a única forma que a gente tem de sobreviver do planeta é essa. Enquanto eu vai acabar, a gente pode viver. Então isso aqui mostra a mudança, né, do que é um clima natural, né, o clima natural, o clima natural seria esse aqui, né? O clima urbano é esse que está aqui, ó, em cima da cidade. Então, a cidade, a urbanização, que é o principal fator de mudança das condições climáticas de Salvador, de Salvador ligar sem Salvador. Esse é o clima, seria o clima local dessa posição geográfica. Uma vez que a gente urbaniza, a gente vai alterando as condicionantes, alterando o clima de tal forma que a gente gera aqui em cima de Salvador um clima que a gente chama urbano, clima urbano de Salvador, que foi modificado pelo tipo de urbanização. Se a gente tivesse urbanizado com muita área verde, intercalado, o clima resultante na escala da cidade seria outro. O clima na área do bairro se chama topoclima, ao primeiro da cidade se chama mesoclima, os bairros e as porções são topoclimas, é uma porção menor do que a cidade, e a nossa vivência, a gente vive a cidade na escala microclimática. Então isso é importante, né? A gente quer que todos estão submetidos a esse bonde guarda-chuva que é o mesoclima, por exemplo. O topoclima tem pequena variação, tem umas variações em relação ao mesoclima, depende de como foi construída aquela porção ali. Foi muito adensada, pouco adensada, muito internizada, tem vegetação, não tem vegetação, certo? Tudo isso vai alterar aquele bairro, aquele bairro pode ser um bairro meio, quando eu falo bairro é só para dar uma ideia. Bairro meio bairro, depende do tamanho do bairro, certo? Então ali tem variação em relação ao vizinho, em relação a outro tipo de urbanização diferenciada. Então é isso que a gente vem fazendo. A gente sabe qual é o mesoclima de Salvador, porque o mesoclima é dado pela condição média da atmosfera para um determinado lugar, porção da superfície terrestre. Se você pega as normais climatológicas, você tem lá temperatura média, temperatura umidade, não sei o que, nos meses, como é que varia, pluviosidade, etc. Como se você fosse viajar para uma cidade do sul ou bem do norte, você busca, como é que eu vou me vestir? Se você vem do sul para mais frio, esse meio lá, como é que vai ser? Como é que eu vou me vestir?
É a mesma coisa. Isso é a condição média da atmosfera que você espera numa série histórica de pelo menos 30 anos. São as normais climatológicas são publicadas pelo INEMET. É do Ministério da Agricultura. Então, você vê o que muda. Quando a gente ocupa o território, faz essa mudança na superfície do solo e ainda constrói, o que os materiais construtivos são? Os materiais construtivos são armazenamentos de calor, são armazenadores de calor. Então, a gente está tirando vegetação e colocando os armazenadores de calor. Certo? Então, isso vai mudar a nossa condição microclimática, topoclimática e, em última escala, também a mesoclimática. Com o passar do tempo, quanto mais a gente urbaniza, mais a gente vai chegar nessa condição. A gente vai alterar mais. Em cima disso, a gente tem as chamadas mudanças climáticas que já hoje são tão evidentes que já estão percebidas em alguns sentidos, que já deixou de se chamar mudanças climáticas. Já mudou. Não é? Agora são os termos climáticos e emergências climáticas, que é o que a gente tem aqui. Então você vê o que acontece com toda a nossa atividade. O solo, o relevo, a altitude, a alimentação da atividade, vai incrementar a utilização popular, tudo isso é o clima natural. E ele vai ser alterado por todas as atividades associadas à nossa presença de forma concentrada em cidades. Tudo isso vai mudar. Ruído, odores, impactos meteóricos, chuvas, cinéticos e cinéticos, qualidade do ar, a luminosidade, também a poluição, a condição hidrotérmica, tanto de umidade quanto na questão térmica. Então você tem radiação global, reduz um pouco. Por quê? Porque você tem camada mais poluída, temperatura do ar aumenta, e isso aí está diretamente ligado a como a gente se sente, a nossa sensação térmica. Se essa temperatura do ar aumenta na cidade, a gente vai ficar pior. Por quê? Porque já existe uma umidade do ar. Já existe uma umidade alta. Salvador é uma península. Então nós temos muita água, só falta um lado. Você entende? Então, tem muita evaporação de água. A gente está na região da máxima de 13 graus, uma região intertropical, onde o sol pode existir 2 vezes por ano, de forma perpendicular. Quanto mais perpendicular a radiação, tem uma superfície, maior a intensidade desse calor. Aumenta a evaporação. Então, nós temos uma umidade alta. A média anual de 80% de área varia. Pode chegar a 65, a mínima, porque varia conforme a temperatura. A umidade é relativa à temperatura do ar, porque quanto mais calor, uma temperatura mais alta, mais condição ela tem de receber vapor d'água. De 80%, eu só posso evaporar mais 20% para chegar no 100%. Então, se estou suando, esse suor só pode ser a 80% de umidade relativa naquela temperatura, eu só posso conseguir evaporar o suor na taxa de 20%. Evaporou o suor 20% ali naquele ar, está 20%, se chegou 100%, o suor esconde. Certo? Então, isso é um canal de perda de calor do corpo, porque a gente produz muito mais calor do que precisa. Por que a gente precisa de calor? Para manter os órgãos internos vitais nessa faixa de 37 graus. A gente não pode sair muito disso aí, certo? Porque eles não trabalham bem. Então, a gente tem que conseguir ser um pouco brilho, tem um sistema de termorregulação automático, voluntário, que inclusive o suor é uma das expressões quando você está com mais calor. Então, você tem que a temperatura aumenta e isso piora a sensação do corpo. Contaminação, problemas respiratórios. Existe uma relação também entre o clima da cidade e a saúde. Já provado, inclusive para Salvador, a maior temperatura média diária, aumenta a temperatura média diária, aumenta a taxa de Salvador fez parte de 13 cidades no mundo, Salvador, São Paulo, São Paulo, dos Barreiros, aqui da Ciência e Saúde.
o bigoso antigo, A gente pega mais de tudo, pesquisando, tá todo mundo mas menor velocidade. Para a gente perder calor, outra maneira é quando a gente se abana no está com calor. Então, uma das maneiras é a gente se expor à ventilação. Mas o que a cidade faz? Reduz a velocidade do ar. Porque tem muito obstáculo. Ela tem uma rugosidade que vai interferir na passagem do veículo e ele vai perdendo energia mais rapidamente. Isso quando a gente não é carreira. Quando a gente não é carreira, a entrada dos corredores dentro e a velocidade. Porque a ventilação é assim. Tem que baixar. É isso, baixar. É preguiçoso e volume. Preguiçoso e volume. Porque aqui é como se fosse gravando as ativações. Não foi um ar. É mais fácil. Se tem vale aberto, ele entra por aqui. Se o ar tiver vegetação, se for vegetação, ele vai ficar mais fresco. Se for asfalto, ele vai pegar o carbonação. Se ele veio mais, vai pegar a umidade e vai ser mais carregado. Eu posso fazer tipo. Então, ele é preguiçoso e ele não porque se molda as condições do ambiente. Ele pega as características. Então, diminui a velocidade do ar. A velocidade do ar ajuda. Você não sente melhor quando o vento está soprando com a velocidade do ar sobre o seu corpo? Tem que ser sobre o nosso corpo. Olha aqui agora. Não é isso? Sente melhor. Se há impedimentos ao longo de toda a malha intraurbana, tanto a redução da velocidade do ar ou embarreamento, por exemplo, um exemplo grande é Copacabana. Copacabana você tem uma fila, um por um outro. Quem está de frente do Nossa Senhora de Copacabana pega toda a ventilação que vem ali da Maria de Guanabara. Os apartamentos atrás já não. E as ruas de trás de casa, porque é uma quadrilha, uma realidade entre as ruas também não. Só andam pelas faixas de ruas perpendiculares ao centro de Copacabana. Tanto que Ipanema eles construíram diferentes, eles separaram os prédios. Porque atrás de uma situação muito Copacabana. Isso implica que maior uso de ar-condicionado, quando a temperatura é alta. E quanto mais usam ar-condicionado, o que o ar-condicionado faz? Tirar o calor de dentro e jogar para onde? Para fora. Então vai para o quê? E a outra coisa importantíssima para a gente arquiteto é o seguinte: se eu não tenho condições péssimas do lado de fora, do clima da cidade, se não tem vento, se a temperatura está alta, se eu pego muita radiação, se essas características estão pioradas, deterioradas, como é que eu vou conseguir fazer um ambiente com conforto e reduzir o uso, a necessidade de uso energético? Então, que tem uso de energia elétrica, então vamos lá. Que tipo de sociedade nós vivemos? Nós temos uma sociedade desigual. Então, só quem vai se sentir confortável com quem pode pagar energia elétrica é quem tem renda suficiente. Então, recai mais uma vez sobre a parcela da população que é majoritária no Brasil, que a gente falou. Então, essa situação só agrava a desigualdade. Aí entra no campo de uma chamada injustiça ambiental. E você somado com outras questões, por exemplo, a questão da etnia e raça, você pode chegar, tem gente chamando tudo isso de racismo ambiental. Né? Eu acho climático também, climático ambiental, porque aí ela está usando um guarda-chuva médio. Então, a gente tem precipitação é maior, mas a precipitação é maior no centro da cidade. Por quê? Porque o ar quente tem que subir no centro da cidade, ele já tem que subir, essas partículas sobem mais rápido, encontram a camada mais alta da atmosfera ali fria, junto com as gotículas, nuvens, etc. E aí pesa mais rapidamente o chove. Então você observa que Salvador, tem vezes que está chovendo no campo, não está chovendo no campo. Pau clima, está chovendo no campo, não está chovendo no outro. E a gente pensa, aqui está chovendo aqui também. Aqui não. Você vê que Salvador tem um corte, né? Umidade relativa.
uma conspiração. A gente encapsula os rios, a gente é um pouquinho melhor. A gente acaba com a vegetação, que tem um processo de evapotranspiração que aumenta as plantas, que aumenta a umidade, então por isso tem um valor menor. E a visibilidade da atmosfera é menor. Então, olha só. Agora, esse é o fenômeno da urbanização. Agora, em cima disso, a gente vai ver o seguinte, pelo dado aqui do top, a gente também tem aumento de temperatura em Salvador ao longo do tempo. Mas aqui tem dados de top de 1900 a 2000. E você vê, Tóquio é um dos maiores, talvez a maior conurbação urbana do mundo. Acho que são 37 milhões de habitantes, a grande Tóquio. Olha aqui, Japão aqui perto. Então, aí eles fizeram essa medida, eles viram que entre 1900 e 2000 tem 3 graus de diferença de temperatura. 3 graus. É muito a sensação dela. É muito. Sendo que desses, 0,6 apenas corresponde ao aquecimento médio global do planeta. E 2,4 a urbanização crescente. Então a gente precisa, nitidamente, pensar nossa urbanização de uma forma diferente e também achar meios de como trabalhar com isso, lembrando que a gente vem tendendo a piorar por causa das emergências políticas. Então, a gente precisa trabalhar com o clima urbano, porque se você não tem um clima urbano, minimamente razoável, você vai deixando, vai ter ventilação, a temperatura vai subindo, você vai fazer o quê? Certo? Então, a gente precisa, para poder projetar enquanto arquiteto, a gente precisa também garantir que as condições externas são boas. E lembrando, a pele é o primeiro envolvente, o primeiro envolve. A roupa é o segundo, por exemplo. A pele a gente não tem escolha. A roupa é o segundo, é uma atitude voluntária, a gente precisa vestir em função das condições climáticas externas. E o terceiro é a arquitetura. São os amigos, é o que a gente desenvolve atividades, não é? E a gente observa quando tem gente que passa dentro de espaços, na vida, em uma posição fora. Certo? O paradigma tem garantir as condições fora, da melhorar as condições dele e também garantir as condições fora por causa da vivência urbana. A gente vive a cidade na escala do pedestre, do ciclista. Não é de carro. Certo? Não é de ônibus. Como é que você percebe? A diferença é assim, você andar de bicicleta numa rua totalmente arborizada e uma rua totalmente árida, sem vegetação, ou andar a pé. Certo? Então, a partir disso, a gente sente a necessidade de estudar o clima urbano, né? No lado para tentar balancear conforto ambiental, conforto técnico, especialmente do nosso clima, e redução de uso de energia elétrica. Então, aqui, a gente, como um contato, se foi casual, a gente entrou em contato com uma metodologia que foi desenvolvida. Foi casual. Foi comigo. Casual mudar. Então, assim, uma professora aqui, alemã brasileira, que era arquiteta paisagista, aí eu estava conversando com ela sobre a questão do clima urbano, ela fez, tem um amigo meu, um professor também, e ele é climatologista urbano na Alemanha. Pronto, foi assim. Aí eu comecei com ela, vocês sabem o que era? Pois é, aí comecei com ela, vamos entrar em contato. Aí entrei em contato com a professora, entrou, eu estava passando o contato, e aí ele veio para cá, e desde 95 ele vem orientando a gente a fazer isso. Na Alemanha, fazer planejamento sem ter a base da espacialização das análises do clima não existe. Isso é o nível de Estado. Isso é o nível de Estado, eu vou vai diminuindo. O nível de Estado é a atividade
escala de bairro, escola de bairro. Todos esses são subsidiários de onde é que eu estou. Eu estou aqui nessa região. Essa região eu preciso fazer o quê? Então foi isso, foi criado, foi desenvolvido no ano da década de 70, foi implementado pelo equivalente da BNT em 1997. Norma. Então tem que fazer. Então, todas essas cidades, teria dessas cidades que a gente chama da Casa, né? Então, dos lugares mais frios nessa região central. Aqui na Europa também muito. A Ásia, o quanto tempo aí que foi desenvolvendo em várias cidades. Aqui em Salvador nós somos os pioneiros. Tem cidades grandes, cidades médias, cidades pequenas. E aí, isso está publicado no livro, inclusive, pela Universidade de Hong Kong, que a gente fala dessa experiência em várias cidades do mundo. Esse aqui já é 2013. Então, que metodologia é essa? É feito por geoprocessamento em SIG, ferramenta SIG. E vocês sabem registro um pouco, não é? Nossa, mas isso veio, esse é o IANACA. Arquiteto paisagista pioneiro na metodologia. Foi ele, vocês, trabalhando nos Estados Unidos, desenvolveu. E existe, atrás dessa análise, existe todo o sistema de valores. Isso é importante. Você tem um lugar, tem um mirador, tem não sei o que, você vai colocar, veja só, qual o valor disso? É um valor alto. Um valor alto. Você vai colocar o que? Para pavimentar aqui? Não. Então, ele sistematizou esse processo. A senhora fala valor financeiro? Hã? Valor financeiro? Não. Valor de água potável saindo, minando, saindo do solo, e você vai nesse lugar, você diz assim, aqui eu vou passar uma via por cima. Não valor financeiro do jeito que é. Valor de importância real para a vida. Certo? Para melhorar as condições de vida. Se você fizesse isso, você estaria melhorando as condições. Jamais valor financeiro. Mas tem vários valores. É melhor que se pudesse falar de dados, levantar. Qual é o sentido do seu Sentido, né? Não é valor limite. É porque o neoliberalismo faz a gente pensar em valor sem dinheiro. Então, é porque está traduzido. Talvez em português a gente não usasse valores, mas a gente já falou traduzido para valor. Acho que no espanhol está valor. Diretrizes, Não. intenções, Pode ser princípios. Mas no espanhol está falando. O livro está aqui em espanhol, pastor, para tirar. Então você vê o que ele fez. Ele pegou a parte de água, os bacios geográficos lá em cima, aqui. Depois ele pegou da atividade, ele sabia o mesmo terreno, solo, os tipos de solo, o tipo de uso que estava sendo destinado ali, a questão para sobrevivência animal, até isso incluído. A questão potencial de poluição de agricultura, ou seja, se você às vezes coloca agricultura no lugar que pode potencialmente poluir, então isso também não é adequado. Então ele fez aqui, está mostrando como é. Aqui é um exemplo, está vendo? É um exemplo que você pega disso aí. Cada pedacinho desse tem uma espécie de peso, atribuído de peso, cada cor em cada mapa desse atribuído de peso em função da sua importância, em função dos critérios, por exemplo, no caso do clima, dos conceitos, dos princípios de climatologia urbana, que são conhecidos há muito tempo, desde o século XIX, que vocês estão estudando aqui. Então, se estabelece pesos para cada um desses mapas, depois se cruzam espacialmente. A questão fundamental é que você pode espacializar o resultado. Você pegou esse resultado aqui está em todos os mapas que eles foram somados em termos de uma coisa que é benéfica, de outra coisa que não é, e aí ele pega esses mapas e chega no resultado final para poder decidir, colocar o que deve ser feito em cada um
Esse é o livro dele. É bem mais sofisticado. Mas, se você olhar aqui pela aplicação, já não vejo isso. Passam-se décadas. Então, de 1997, Associação de Engenheiros Alemães. Está vendo você tem aqui? Cada um olha. Plano de desenvolvimento territorial, é na escala estadual. 1 para 1 milhão. Imagina essa escala. Por exemplo, a Bahia dele. Eles mapeiam tudo. Área verde, área de coisas, área que tem que deixar passar ventilação, área de... Depois eles descem para uma escala, no 50 que aí já é uma parte disso aqui. Aí eles chegam no zoneamento municipal, para descer da escala, abaixo da estadual para regional, de uma região, para a municipal, que já é um município. Mas, se não me engano, aqui é Berlim. Aí chega nessa escala também, você pode fazer o plano mais ajuste. Né? Aqui, ó, no nível geral. Aí você pode descer para a escala de bairro, uma escala de 1 para 2.500. E um projeto dentro disso, você pega um projeto urbano dentro assim, de quadras, ou de uma quadra, que está todo inserido no meio dessa sequência aí. Certo? Então tudo está subjacente. Ah não, isso não é. Tudo está subjacente a o que foi estudado em todos os níveis. Então, em Salvador a gente precisa entender que sempre que a urbanização é o fator preponderante para a definição do período urbano, não só, mas é o fator preponderante. É importante a gente entender como foi a ocupação de Salvador. Então, sério, o marronzinho é ocupação. Em 1940, olha só o que era, gente. Parecendo até que ainda era a cidade colônia. Em 1940, Salvador ficou estagnado durante um bom tempo. Aí entrou CIA, COPEC, final da década de 60, aí Salvador começou a atrair mais gente, não sei o quê, mas você vê que é muito o que em torno da península de Itapajipe, da cidade suburbana, da cidade baixa, tá vendo? Pouco aqui, tá vendo? Aqui tem algumas coisas muito. Nessa época, Tapuã era meio do pessoal de Salvador. Aqui, Rio Vermelho era um verdadeiro. Difícil chegar lá. Então, aqui Tapuã era um verdadeiro. Aqui, olha o salto, de 76 para 98. Aqui já é uma mudança gigantesca desse aqui. Primeiro, abre a região em torno da paralela. Puxa o Guatemi, abre um eixo em direção da CN para o Guatemi. O Guatemi foi construído em 1975. Olha, o Imbuí era só vegetação. Aí começaram os planos, e as pessoas olharam e diziam assim: quem vai morrer nessa região que tem esse mato aqui? Tá? O plano de 1976, mais para diante um pouquinho, mas olha só, fomos de 76 para 98, Salvador, crescendo desordenadamente. Certo? E olha aqui em 2016, gente, o que está em cinza é que está ocupado. O que está em verde, explorado, quando você vê que o verde está indo, o verde se concentra aqui, ó. Então, toda essa região sul de Salvador tem bairros inteiros, topoclimas, não tem nada. Às vezes sobe uma ali, outra da outra, mas... Então, isso explica o quê, ó? A temperatura mais baixa de Salvador, aqui, ó, período não mais climatológico de 31 a 1960 em azul. Olha a temperatura mínima de Salvador, da média mínima, não é extremo, não é absoluto. Aí você pega o vermelho, 61 a 90 subiu, olha, 61 a 90 subiu. E de aqui foi 81, sobrepois um pouco aqui, que foi 5 milímetros a 2010, também você está vendo que a temperatura está subindo. Salvador já está praticamente 1 grau acima do que é. Eu lembro quando essa faculdade fazia frio,
conceito de informações em camadas, que a gente vai dar peso a cada setor daquele que a gente divide, e aí a gente faz a pergunta, ao cálculo de uma camada com a outra, em cada porção daquela, para resultar em um mapa final, que aí a gente tem a condição, digamos assim, qual é o impacto dessa urbanização, dessas condicionantes aqui no clima urbano. Então, normalmente, esse aqui é feito para a China, e eles normalmente ele pega todos os dados climáticos de estações espalhadas pela Alemanha também. Estações, Frankfurt tinha assim, 30 estações espalhadas pela cidade, medindo constantemente. Bom, a gente se deparou com uma falta de informação, certo? Nem o mapa de Salvador, gente, o mapa de ocupação era atualizado quando a gente começou a fazer isso. O mapa que a gente pegou era Passa a Cicar, de 1992, e a gente foi atualizando pela maquete da cidade, visita em loco, a gente foi atualizando o mapa para poder trabalhar. Então lá eles têm esse lado aqui. A gente não tem isso aqui. Agora, então, o que a gente fez? A gente usou os dados geográficos do território, informação do uso do solo, cobertura vegetal, velocidade, todo como é a cidade. Rugosidade significa pega os altos para de baixo, a aproximação entre eles, isso seria a rugosidade que interfere para a ventilação. A gente já usou tudo isso, porque essas informações, a gente sabe da teoria, que são importantes para a definição do clima urbano. E aí a gente gerou um mapa de clima urbano analítico. E a partir disso a gente está gerando esse mapa de recomendações com diretrizes ao planejamento urbano. Então você tem um mapa e você tem tabelas de autoria informando cada lugar com cada categoria, você tem que priorizar tal solução. Então na hora que a prefeitura vai planejar para aquele lugar, ele diz, isso aqui em relação à questão climática, eu preciso diminuir a impermeabilização. Então, em vez de fazer isso, chega lá, vou consertar a estação, asfalto, vai tirar todas as áreas. Não posso fazer isso, eu tenho que mudar o tipo de pavimento. Onde é necessário estritamente asfalto e onde não é, eu posso criar sistemas tipo solução baseada na natureza, achar espaço para fazer jardim de chuva, biovaletas, biovalas e outros tipos de soluções de infraestrutura verde. Então, a gente agora está na fase, a gente fez isso aqui, está fazendo essa parte e, ao mesmo tempo, está pegando dados, que hoje já temos mais dados de envolver com uma cooperação técnica com a prefeitura, que a Codesal tem dados, mas não tem todos os dados, não tem velocidade dessa coisa, certo? Tem classificação, não se aplica, nem poluição lá, tem temperatura, não sei se é umidade, talvez temperatura, velocidade, provavelmente isso, mas é verdade, sabe? Provavelmente direção da velocidade de utilização. Porque a colisão está preocupada com o defeito civil. Então, como os problemas que a gente tem intensidade de chuva, causa de deslizamento de terra e inundação, é interessante saber isso. E claro que a temperatura por causa dos mundos de calor também. Esse é o livro que a gente publicou, quer dizer, a gente escreveu um capítulo nesse livro aqui. Eu tinha de vários países, várias cidades. Várias cidades, eu também não coloquei, todos aqueles que participaram, uma maior parte participou desse livro, Salvador também. Então, esse aqui é como se dá o geoprocessamento do mapa de tudo urbano. Cada quadradinho desse aqui, que é o mapa, cada mapa temático desse, ele tem atribuído um valor, um peso, o que seja. Aqui, vamos dizer que isso aqui seja um valor. Isso aqui é um valor numérico, mas, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, do ponto de vista, a topografia, do ponto de vista do clima, das condições climáticas, o tom, quando a topografia está mais alta, vai ser melhor para a ventilação. Então, isso tem um peso maior, certo? É o valor. É um valor numérico que a gente dá, mas significa um valor
está ligado ao conceito de vida humana. A intermediária está assim e abaixo, assim, se estiver junto da costa, onde pode ter menos velocidade na costa mais baixa, mas está com velocidade de vento entrando, então eu tenho um valor menor, ou seja, essa ventilação, sempre a ventilação vai retirar calor da cidade. Assim como a ventilação faz a substituição do ar dentro do ambiente, a ventilação urbana também faz a renovação do ar, traz ar mais fresco, traz mais oxigênio. Tanto que você vê que em cidades como São Paulo, você tem alimentação de quanto? Uma vez por semana você não pode andar com o carro cheio sem fazer, porque está diminuindo a poluição, né? Para que as condições naturais dêem conta da renovação do ar. Então, essa remediação assim, né, lá. O que tem que fazer é você fazer no. Aqui, ó. Baixo. Tem um vulcão e aí a poluição chega num ponto que é visível, é visível. Você está na sua janela e você não vê. Tanta poluição. Então, assim, em Stuttgart, mesmo em Stuttgart, na década de 70, eles fizeram um estudo em túnel de vento, que é uma coisa não simples de fazer. Você tem que escalar os prédios do entorno, mas você tem que escalar também a velocidade do vento para aprender a fazer, configurar equilibradamente como se fosse uma troca. Em Stuttgart, uma cidade industrializada, ao centro da cidade estava sempre com problemas de baixa qualidade, de péssima qualidade do ar. Sabe o que eles fizeram? Fizeram o teste, disseram, não, mas assim, então se a gente tirar esse prédio aqui e esse prédio aqui, a gente vai fazer assim, vai dispersar os poluentes, porque isso é outra ventilação. Essa é a renovação dela. O que os alemães fizeram? Adivinha? Um doce para terminar. O que os alemães fizeram? Sabendo que se você tirar da maquete 2 prédios aqui e ali, não veio informação. O que os alemães fizeram na prática? Implodir os prédios. A técnica e melhorou a condição de atuar. Então, esses valores aqui, em função da teoria, já que a gente não está trabalhando com dados medidos, espalhados pela cidade, a gente vai ter uma ideia. Aqui nesse trecho, Santa Cruz, Pernambués, no centro da cidade da Barra, né? Na Vitória, no Cabula, em Brotas, né? lá em Cassange, lá em Itacanga, lá na Liberdade, no Uruguai. A gente tem que ter medições ali simultâneas para a gente ter noção. A cidade, as variabilidades atuam nos elementos, mas qual a resposta em função da condição da urbanização e da condição geográfica de gente, que a gente tem. Então, ficaria bem legal. A gente está agora para fazer isso. Como a gente não tinha, a gente usou nossos critérios de conhecimento do clima urbano e a partir daí a gente fez a análise. Se você quer 16, aí pode ser 16 mais 1 para 17, vai gerar um produto 16. Para 15, por aí vai. Em cada teste. É assim que eu faço. Então, se fazer a avaliação do uso do solo e aspectos geográficos, utilizando isso. Não trabalha com o princípio do balanço da energia. Por que o balanço da energia? Porque a radiação atinge todas as edificações do solo. Então, por isso, gera uma carga térmica, certo? Quem tira essa carga térmica da cidade? A ventilação, certo? Então, tudo que gera aumenta a carga térmica, a gente soma. A ventilação e vegetação, por exemplo, vegetação subtrai, ventilação subtrai, porque a vegetação ameniza as condições climáticas, está ali daquele entorno, certo? Então é esse balanço de energia que a gente faz na cidade, no mapa de clima. Aqui tem um exemplo de Belo Horizonte, olha aqui, algumas camadas, são mapas temáticos. Da ocupação urbana vai retirar o volume edificado, das áreas verdes, mais a atividade. Foi tirado
armadura de quebra dele, cobertura do solo, áreas permeáveis e não permeáveis. Aqui é a nossa velocidade de vento para a velocidade. Então você vai fazer essa, você vai somar um músculo para outro para chegar ao resultado. Estou dizendo que é exatamente mais não veio física. Daí você chega ao mapa de clima urbano analítico, onde é o processamento, e você gera classes climáticas aqui. Cada uma dela você vai analisar em relação à carga térmica ao balanço de energia. A carga térmica e como a ventilação que é dinâmica, que é o potencial dinâmico, está retirando essa carga térmica. Então é isso que você vê aí. Cada uma dessas classes. Carga térmica moderadamente negativa com 1. Está vendo aqui 1? Nas voltas, está vendo? Da cidade. E bom potencial de vento, quer dizer, baixa absorção de calor e vento. Então vai ser mais confortável para a gente, claro. Isso a gente sempre tem que reportar a condicionamento fisiológico da gente. Então a gente tem que entender como é que o nosso corpo funciona frente às condicionantes. A 2 é ligeiramente negativa, bom potencial dinâmico, ali, moderadamente negativa, ligeiramente, depois baixa carga térmica, bom potencial dinâmico, alguma carga térmica, algum potencial dinâmico, carga térmica moderada, algum potencial dinâmico, aí vai aumentando. No outro, carga térmica muito alta é o no centro, olha só, aqui é alguns pontos. Carga térmica muito alta aqui embaixo, potencial dinâmico, ou seja, calor, seria, é onde a pessoa vai se sentir pior. Então, quando você vai trabalhar um lugar desse, você coloca aqui uma quadra dessa, aí você diz, olha, aqui tem essa característica. Aí eu vou ver qual é a recomendação. Né? O que eu tenho que fazer? A minha prioridade em termos de planejamento, em termos da ação, da intervenção urbana. É isso que a gente quer que a prefeitura faça aqui em Salvador. Até para fazer o macrozoneamento da cidade, estabelecer as macroáreas de ocupação e as categorias de preservação, porque assim, eu tenho uma área verde aqui, ali está passando ventilação. Isso aqui não pode ser permitida, não é só porque não está na legislação que é de conservação, porque o prefeito está vendendo áreas dentro de áreas de proteção. Passou lei na Câmara de Vereadores a lei do dia para todo mundo. Pois é, a liberação de gabarito que faz embarreiramento, a entrada de vento e a impressão de vento. Então você tem aqui, ó, quais são as ações, classe para recomendações, está vendo? Você está vendo aqui, ó. Preservação, o zero, a preservação que é o roxo, quando está o roxo, são canais de vento. Você não pode deixar construir essa passagem, essas passagens de vento aqui, ó. Está vendo? Esse canal de vento que é construído, você não pode deixar construir. Por quê? Se você fizer isso, a ventilação não vai adentrar a cidade. E aí tem uma coisa que a gente faz com o de barreira, a gente não deixa a ventilação chegar ao miolo da cidade, que é onde está a população mais favorecida. Né? Então aqui, ó, preservação, o azulzinho, ó, lá, tá vendo quando a gente como que está lá de fora. Manutenção, baixa carga térmica, bom potencial, a manutenção, que é o dedinho claro, amarelinho, mitigação a ser estimulada, mitigação recomendada necessária no código, olha aqui o centro, tá vendo? Essencial, no vermelho, e aqui eles separaram as áreas de ocupação informal, tá vendo aqui? Então, a partir disso, tem as recomendações mais detalhadas. Preservar o quê? Corredores de vento, que é a fresca, trazer para a cidade, criar materiais para trazer áreas abertas, por causa do fluxo. Ou seja, o próprio zoneamento das macroáreas, né, de Salvador tem que ser uma base de baixo por baixo. É isso que a gente tem. Quando eu perguntei na reunião de participação, 2 reuniões que eles fizeram participativas,
fazem esses orientamentos? Ah, porque já tem um prédio. Ah, pela história, como já tem um prédio aqui de serviços XYZ, médico. Aí a gente pode estar indo aqui, a gente pode pegar para o mesmo, tá? Não sei o quê, porque já está aqui. E o tamanho do prédio? Ah, o tamanho do prédio ali já tem um prédio alto, então não quero que mais um prédio alto. Então, com isso, vai embarreirando. Ou seja, não tem fundamentação, não está subsidiado pela necessidade de preservar o que é importante para melhorar o nosso conforto térmico, o ambiente térmico urbano de São Paulo. Certo? Então, isso aqui, a gente tem cada área de preservação, não incentivar o adensamento nem a urbanização do solo. Essas áreas aqui fora. Ocupações em pequena escala, essenciais, podem ser permitidas, desde que tenha um planejamento cuidadoso, seja atendido por áreas específicas. Já o verdinho, manter baixo densamento, áreas verdes, abertas, sempre que possível, baixa temperatura do solo, permite os fluxos de vento sem bloqueio, ampliar áreas verdes em áreas já ocupadas. Ampliar áreas verdes em áreas já ocupadas. Aqui a gente tem bairros inteiros que não tem. Parece Marrakech. Só que Marrakech é um clima quente e seco. E que pressupõe que você não precisa de ventilação tão pouco, porque os ventos generam de pó, você precisa só à noite cair a temperatura, você precisa também nessa térmica de manter confortável e a circulação que eles têm um condicionamento de ar natural das casas que tem um pátio interno sombreado com árvore e água ali. Então é bem diferente, mas você olha a ocupação espontânea de Salvador, é igual você olha de cima e diz, isso aqui é Marrakech. Qual a diferença? Só que nós temos a diferença que nós temos um clima úmido. Você está vendo? É essencial. Então você vê aqui, a ação, mitigação é estimulada. Olha, vários amarelinhos aqui, tá vendo? Vários amarelinhos aqui. Preservar e estimular os fluxos de vento, reduzir a ocupação do solo, aumentar a área de vegetação, arborização das vias. Arborização das vias. Aí você chega aqui em São Paulo, você vê o que eu chamo de paisagismo político. Palmeiras não produzem sombra. Palmeiras tem uma copa pequena. Não tem uma copa que pode, porque a radiação, a árvore, ela absorve a radiação solar para as suas fotossíntese, metaboliza, tira. A radiação solar é ambiente, ela não apenas fornece sombra, ela vai mais. Então, com isso, ela diminui a temperatura do ar. Além disso, ela fornece sombra, são duas coisas. Além de ser um local também que a água entra com mais profundidade, a filtração profunda, e com isso reduz o coeficiente de escoamento da água superficial e reduz a inundação também. Então, aqui outra, acréscimo de área construída é permitido desde considerando a avaliação do adensamento e cobertura vegetal. Aí continua aqui, ó. Ação, recomendação de mitigação recomendada necessária para a economia, para o vermelho essencial, e o 6, áreas de corredores de vento, melhor ventilação na microescala da circulação. Essas edifícios são paredes por grades ou elementos quadrados. Áreas fora de corredor, aumentar o sombreamento em áreas internas para a edificação contínua. Ou seja, todo canto que eu puder achar, um lugar para plantar uma árvore, um lugar de 5 metros quadrados, 5 metros de diâmetro. No Medel eu posso plantar uma árvore e isso vai beneficiar logo em torno, mas se eu tiver mais, eu vou plantando árvores. Tem alguns lugares aqui em São Paulo que você tem uma de arborização, só que são lugares assim mais, por exemplo, na paralela, tinha várias áreas que você vê adultos, rotatórias, e na área da rotatória você vê um monte de estaca, a luzinha, a estaca, e uma área. Sim. Mas são lugares
aquilo como uma causa de infiltração profunda, de fazer como uma solução baseada na natureza simultaneamente, a gente não tem também. Olha só, a prefeitura está plantando árvores em Salvador. Só que, ao mesmo tempo que planta, anda para o outro lado dessa, você planta aqui e a pouco serra não. Tá? Não dá, gente, porque uma árvore para crescer, olha, uns 30 anos. Enquanto isso, pensa, a vida de uma pessoa. Ele está na vida de uma pessoa, então ela quer colocar a árvore chegar naquele, poder dizer, aquele serviço ambiental. Não, aí tira uma árvore crescida, está produzindo sombra, está dando aqueles benefícios de todos aqueles serviços ambientais ecossistêmicos, na verdade, como se fosse nada, sabe? É esse descompasso. Então, primeiro, tem um plano diretor de atualização do Banco de Salvador, inclusive eu mandei minhas sugestões, é mais assim, se tirar, tem que plantar 3. Por exemplo, fez PRB, não, vai plantar 2.000 no Parque Cidade. Já disse, 2.000 no Parque Cidade não afeta o microclima daqui. E só vai piorar, porque tudo que é embaixo do viaduto se transforma numa espécie de quinta. E também tem várias áreas próprias da RP, que aquelas construções, eles pegaram muito mais do que realmente precisava desse povo. O DRP, só as 2 faixas do não dava para colocar e manter as árvores ao redor, ou pelo menos arborizar ao redor, entre o RP e a pista, mas nem isso. Claro, vamos fazer esse sistema. Então, observe aqui como dá para você chegar. E cada vez que você vai descer nessa escala, você vai observando esses parâmetros, aí dizer assim, agora aqui, nessa escala de um bairro, nessa escala de um quarteirão de 2 ou 3, uma área dessa, o que eu posso fazer? Se a indicação é essa, eu já vou olhar a minha intervenção pensando nisso. Certo? Mesmo que eu precise construir mais, mesmo assim, eu posso substituir, às vezes, uma edificação de 2 pavimentos, colocar um bloquinho, né, de prédio, contanto que tenha esse respeito pela direção da ventilação, enquanto a outra área você pode plantar e transformar em área de lazer. Tudo isso muda a ambiência da cidade, certo? Então aqui foi um mapa de 2000 e o mapa que a gente fez em 2006. A gente tem um mapa atualizado, esse quando foi para o lançamento de um livro, e o que tinha nesse livro era isso, então eu não posso não poder mexer nele, fazer. Então a gente começou aqui sem dados, topografia também, para cada altura topografia dessa cada classe, a gente atribui valor em função das condições do urbano. Aqui foi um estudo empírico de ventilação da cidade. Olha os corredores de vento que entraram aqui pela aula que nós estamos. Aqui a falha de Salvador. E tem outros ventos agora. Para a gente saber exatamente os outros ventos que chegam, só a estação de Ondina ou do aeroporto não é suficiente. A gente precisa lançar, porque a gente precisaria fazer uma simulação da ventilação na malha urbana. Mas isso não é pouca coisa, isso não é coisa. Né? Então, a gente fez com a ajuda do professor Lúcio, estudante, ele é meteorologista e climatologista urbano, na Universidade de Aço. E a música de ocupação do solo baseada no mapa de 92, mas a gente fez exposição aqui, nessa sala, que era a biblioteca, da parte da maquete de Salvador. Quando você está, hoje que é 10, a gente sai da região. Então, uma parte dela a gente trouxe, a gente ia melhorando, olhando, eles estavam mais avançados do que o 92. Então, aí aqui também, aqui já foi em 2007, com os programas da Alemanha. Então, aqui a gente pegou do INPE, aqui esse potencial de ventilação foi sendo simulado por esse programa chamado Plano, mas esse programa aqui, que veio com eles, era um programa
Mata Atlântica. Não era tudo. Mas pelo menos era mais coisa que a gente tinha. Então a gente saiu mapando. E ganhamos esse mapa. Então a gente viu que tem semelhanças, tá vendo? Mas tem algumas coisas a exigir. Aqui a gente estava com falta de dados. Né? Aí o que a gente fez? A gente disse, olha, a gente precisa atualizar esse mapa do ocupação. E a gente entrou num edital do Ministério Público, ganhamos um recurso, ganhamos um computador, ganhamos bolsistas e um recurso para a gente trabalhar. Mas olha o que aconteceu por coincidência. Neste ano, no ano 2018, quando ele entrou nisso, final do ano, na prefeitura, a Cefaz, Secretaria da Fazenda da Prefeitura, tinha feito um número de pontos, estava fazendo um mapa da cidade, porque aquele mapa de Deus foi feito lá com a fotografia aerofotogramétrica, já bem mais antiga. Aí eles fizeram esse número de pontos e estavam fazendo a restituição dessa informação. Tanto que o que você tem, que a gente olha hoje, no mapeamento cartográfico de Salvador, vem disso. Aí eles disponibilizaram, a gente conseguiu o acesso, mesmo antes deles disponibilizarem, e a gente começou a trabalhar na atualização desse mapa. O que a gente fez? Deixa eu botar aqui. O que a gente fez? A gente pegou a fotografia aérea, que é muito boa qualidade, e aí, com bolsistas, a gente foi recortando cada topoclima desse, com a sua característica, tá vendo? Diferenciada aqui. Então aqui é uma. Você vê que aqui está construído de outro jeito, aqui está construído de outro jeito, tá vendo? Que aqui tinha um gabarito, na hora da Pituba e Amarabara, tudo tinha um gabarito assim, primeiras quadras, só 5 pavimentos. Só deixa subir depois. Aí veio a pressão imobiliária, agora libera. Até coloquei mais uma informaçãozinha sobre o que acontece por trás dos nossos olhos, né, sobre essa questão dessa pressão imobiliária. Então você tem padrões diferentes, aí a gente atribuiu todos esses padrões aqui, tá vendo? Agora aqui, se você vai ter. Olha só como a cidade é feita desse padrão aqui, gente. Olha como a cidade é feita desse padrão aqui que a gente chamou de baixo. Certo? Olha para cá. Sobre isso, muito você vê que aqui já é outro padrão, né? E vem a caçante, muito verde, mais espaço, e assim vai. Então a gente fez essa subdivisão em poligonais, aqui em amarelo, 590 poligonais, a gente achou. Feito, ó, olhando, desenhando, pensa aí, trabalhando, a cidade inteira. Aí a gente chamou essas poligonais, agora vamos classificar essas poligonais. Vocês já viram que tem regiões de Salvador, embora tenha como uma poligonal, foi outra, mas essa poligonal aqui tem a mesma característica, a mesma textura, né? Dessa aqui. Então a gente vai dizer que essas duas têm a mesma classe. Então a gente dividiu, saíram 12 classes. Então essas fotos aqui que a gente tem por baixo são as ortofotos que foram feitas em 2016 e 2017 em Salvador, com os pais, e aí foram disponibilizados e está nesse mapa. Porque já tem Salvador inteiro no automático. As ortofotos que daí no mapeamento agora. Esse cartografia de Salvador no mar disponível e que você consegue ver como base. Eles não têm a o que acontece é o seguinte. É o MDS. Não é MDS. Você não tem um MDS, modelo de
de elevação, tem velocidade de revisão de superfície, você acha uma elevação, tem velocidade de superfície, tem, porque um trata da superfície da topografia original e o outro trata das edificações em si. Então, isso estava faltando já há algum tempo, não sei quando a gente fez esses trabalhos aqui. Então, a gente classificou também essas poligonais, você vai ver que tem aqui, ó. Aqui, todas são classificadas, olha o meu da cidade aqui, olha lá subindo, não. Todas aqui classificadas no P4. Está vendo? Classificadas no P4. P4 só um pedacinho aqui no Uruguai, então não conseguimos organizar. P4 é uma ocupação espontânea de até 5 pavimentos, geminada ou semi-geminada, ruas estreitas, às vezes a rua não dá para passar nem coleta de lixo. Ruas estreitas, às vezes não tem saída, vai ficar afinando assim. Ruas estreitas sem vegetação, praticamente zero vegetação, altíssima impermeabilização. Ou seja, tudo que você pode, toda a condição para você ter uma absorção da carga térmica alta e pouca possibilidade de retirada dessa carga térmica. Certo? Ou seja, ação no mel para ficar mais quente ainda, e o que acontece com as pessoas? Desconforto térmico, calor. Então, aqui é um detalhe de como a gente fez isso, tá vendo? Aqui, ó, você olha aqui, ó, o Nordeste de Amaralina também, nessa ocupação espontânea aqui, Rio Vermelho aqui, área militar, colégio militar, aí cada um tinha uma cor, Costa Azul, Estier, Boca do Rio aqui, enfim, você vai separando pelos padrões. E nesses padrões a gente também classificou a parte de solos expostos, corpos d'água e de áreas verdes. Certo? Aí tem aquela questão, uma praça de que tamanho vai cada escala, a escala grande, aquela 1 para 10 mil que a gente trabalhou, foi difícil você dizer quantas áreas aqui vão fazer uma modificação. Por isso você tem que descer na escala e descer, estudando na escala, a partir disso. Então aqui, ó. A gente nem está usando isso. Aqui o que eu quero mostrar para vocês é P2, P3, P4. Aqui P4. Nordeste Amaralina, P3, Conjunto Habitacional, Jardim das Margaridas. Aqui, ó, olha aqui. Aqui, Pituba, ó. Da minha gata, também P4X. E por aí vai. Isso aí está na época caminhando ali. Então, a gente não mostra as etapas feitas, né? A pergunta de ideia que a gente faz sobre isso. A ideia que eu achei que esse vídeo na análise olha, eles vão ter condições de chegar nesse momento da casa para você dizer que não é exatamente isso. Porque o que eu disse, a gente não tem dados suficientes sobre ventilação. Como é que você vai saber? A gente vai visitar. Claro que é uma observação pontual. Uma observação pontual só um dado casuístico. Você está vendo que ali, né? Ou seja, você sabe que você pode dizer, uma coisa que você pode dizer é que existe. Eu não posso afirmar que não existe, porque eu